Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e o amor. Vocês não acham que todo mundo hoje em dia parece que sabe de tudo? Vocês percebem a dificuldade que as pessoas têm hoje de dizer simplesmente não sei? Professores, jornalistas, comentaristas, pessoal da internet, mesmo dentro de casa, como é difícil as pessoas assumirem que não sabem alguma coisa. E que implicações isso tem na vida da gente? Tem na negação daquilo que a gente precisa ainda aprender e na criação dos nossos filhos. Então, se esse assunto te interessa, eu peço que você já se inscreva no canal, assine o sininho de notificação, porque esse podcast é para você. Ou para alguém que você gostaria de mandar um recadinho. Sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui no meu podcast Pense Comigo com Bia Lobo. Meu nome é Maria Beatriz Lobo, eu sou psicóloga, atendo online psicoterapia breve, aconselhamento, life coaching, mentoria. Sou professora, gestora, já fui consultora de mais de 100 instituições de ensino superior no Brasil e no exterior e tenho discutido com vocês aqui muitos assuntos. E esse assunto de hoje vem para poder cobrir uma lacuna que as pessoas parecem que não percebem, mas no fundo tem consequências para a vida das pessoas, para o conhecimento das pessoas, para a transmissão das notícias e para a credibilidade do que se diz, né? O episódio de hoje, episódio 26, chama-se A Dificuldade de Dizer Não Sei. Pode parecer uma coisa extremamente simples. As pessoas têm dificuldade de dizer não sei, Beatriz. E qual é o problema? Isso é um grande problema. Porque é um problema que tem reflexo em vários aspectos da nossa vida, da vida com quem a gente convive e também da vida da nossa sociedade em geral. As pessoas trocam ideias, conversam, as pessoas dão notícias, as pessoas informam, as pessoas ensinam. E cada dia que passa, por incrível que pareça, parece que o mundo virou uma multidão de especialistas. Todo mundo parece saber de tudo. E isso é, no mínimo, espantoso. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Então, são duas coisas que andam paralelas. A dificuldade de dizer não sei e a facilidade de comentar qualquer coisa. E isso aumentou muito em razão de duas coisas, né? Das redes sociais, que facilitaram o acesso das pessoas a discutirem qualquer assunto, e a inteligência artificial. Vou falar dessas duas coisas. Mas essa dificuldade, na sua natureza, na sua gênese, ela não aconteceu agora. Existe uma dificuldade do ser humano de dizer não sei. É como se ele estivesse assumindo uma certa ignorância. Mesmo que sejam assuntos que ele não tem obrigação de saber, sobre os quais ele não estudou, que talvez ele tenha ouvido falar, e aí ele resolve opinar. E aí, quando você opina, você meio que se compromete com a sua versão, com a sua opinião sobre aquele fato ou aquela questão que te fizeram ou sobre aquilo que está sendo comentado. E aí, quando a pessoa fala alguma coisa sobre aquele assunto, ela acaba se sentindo também obrigada a manter a fidelidade daquela primeira impressão que ela passou, do que ela achou que aquilo representava, que a resposta dela era certa, então ela tem que continuar na mesma toada. E não é de hoje que a gente tem visto, né, e sabe que pai tem dificuldade de dizer para o meu filho, não sei, faz uma pergunta, pai, quanto é tanto mais tanto? Ou, pai, o que é mecânica quântica? Pai, o que é um buraco negro? Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Em que ano nós tivemos a abolição da escravatura? De repente a pessoa pode saber e não lembrar, e pode simplesmente não saber. E tem vergonha de dizer. Então, disfarça, ou mente, ou dá uma resposta errada. E não sabe dizer simplesmente, eu não sei. E por que não sabe dizer não sei? Porque esquece que, depois do não sei, eu posso ter vários complementos interessantes. Quer dizer, não sei, mas sabe que é uma pergunta interessante, eu vou atrás de saber.
Sabe que eu não sei isso, apesar de ter estudado isso, mas essa parte eu não conheço. Então, o que é para se transformar numa atitude de humildade e, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, de capacidade intelectual, acaba se transformando num mal-estar para quem fala, nem sempre para quem pergunta, mas para quem está em volta e saberia a resposta correta daquilo. Então, eu já presenciei, vocês imaginem, que dando consultoria para mais de 120 instituições universitárias no Brasil e no exterior, dando treinamento de gestores, coordenadores de curso, diretores de graduação, pró-reitores, reitores, mantenedores, como é difícil na academia as pessoas terem coragem de dizer não sei. Como os professores têm dificuldade e muitos deles impedem perguntas dos alunos porque não sabem dizer não sei. Acha que isso deprecia a sua aula, a imagem diante dos alunos, né? Então, vamos falar sobre isso e vamos falar como é que a gente melhora essa situação. Isso aqui é um diagnóstico, né? Então, quando eu falo para vocês que saber dizer não sei é parte da capacidade intelectual, é que a gente divide, né? Isso aqui pode ser uma coisa meio jocosa, mas tem toda a lógica, né? 4 tipos de conhecimento, de formas de se relacionar com o conhecimento. A gente chama de 4 estágios, né? Que vai do mais simples para o mais avançado. Então, o estágio mais simples do conhecimento é a pessoa não saber que ela não sabe. Como assim, Beatriz? Me explica. Então, as pessoas que não tiveram educação formal, as pessoas que têm uma cultura geral diminuída, né? As pessoas que não transitam sobre muitos assuntos, as pessoas que têm dificuldade de expressão. Às vezes a pessoa recebe uma pergunta ou uma situação e ela, por desconhecer, ela nem sabe que ela não sabe. Porque ela simplesmente desconhece o universo ao seu redor e a quantidade de coisas que ela poderia saber. Então, você pode pegar um exemplo. Imagine que uma pessoa viesse de um outro planeta e caísse num lugar, assim, numa zona rural, né? E ela olha as coisas e ela achava, porque ela vinha de outro lugar, que ela saberia de muita coisa. Aí se depara com um universo que ela nem sabia que existia. Então, ela nem sabia que ela não sabia. E esse é o primeiro estágio importantíssimo do conhecimento. É você reconhecer que você não sabia, que não sabia até alguém te pergunta. Então, isso acontece na sala de aula, isso acontece na terapia, por exemplo. Às vezes a pessoa te faz uma pergunta: o que é isso que eu estou passando? É, o que significa esse termo? Né? E você descobre que você nunca ouviu aquilo. Você nem sabia que você não sabia e você se achava preparado para responder certas coisas e descobre que não, você não sabe aquilo. Então, esse é o primeiro estágio do conhecimento. O segundo estágio do conhecimento é você saber que não sabe. Então, você tem ciência, tem consciência de coisas que você ou não estudou, ou não aprendeu, ou não passou. Então, a pessoa fala assim: Ora, o que você me diz sobre o estado do Mato Grosso? Não, eu nunca tive no Mato Grosso. Eu não sei coisas importantes. Eu sei que é uma fronteira agrícola importante, mas eu não conheço o Mato Grosso. Eu sei que eu não sei. Ah, você. O que você acha da parte filosófica, da visão de Platão? Eu imagino a pessoa respondendo assim: Não, eu não estudei filosofia e eu não conheço Platão. Eu sei que eu não sei. Posso até saber que ele foi um filósofo, mas eu não sei o que é que defendia Platão. Isso em coisas menores. Você sabe abrir esse negócio aqui que eu estou com dificuldade? A pessoa vai, pega, não vê chegar e diz assim, eu não sei, vai lá tentar e pá! Arrebenta, porque ela sabe que não sabe, ou ela ainda não sabe que não sabe, e vai tentar. Né? Mas saber que não sabe já é um avanço em relação a não saber que não sabe. Porque se eu soubesse que eu não sei,
e assumisse isso, eu não me meteria onde eu não devo. Então, olha como é importante o estágio do conhecimento, saber que você não sabe. Se você sabe que não sabe, não se meta. Ou vá aprender, não é verdade? E você pode aprender de diversas formas. O terceiro estágio do conhecimento, que é já bastante evoluído e que pega uma parcela bem menor da população, é você saber que sabe. Então, você sabe o que você domina, você sabe os assuntos que você estudou, ou que você aprendeu na experiência, ou que você aprendeu praticando, ou que você se informou, se aculturou assistindo, ouvindo ou lendo. Então, você sabe que você fala bem seu português, você sabe que você conhece a base da história do Brasil, você sabe a base da matemática, você conhece mais ou menos a geografia, você já esteve em vários países, você sabe o que você sabe. Isso não impede que haja várias coisas que você não sabe. Quem sabe o que sabe pode ser um especialista naquilo que ele sabe. Então, sou formada em economia e vou falar num programa de TV sobre economia. Então, eu sei que eu sei economia, então eu vou me colocar para explicar, para responder perguntas sobre economia, porque eu sei o que eu sei. E mesmo que eu saiba o que eu sei, esse saber não é completo. Ele está sempre sendo necessariamente tendo que ser ampliado. Mas você saber o que você sabe é o que permite você, desde se organizar, a desenvolver tarefas mais simples, até se propor a um emprego, até se propor a um projeto, até querer conhecer um lugar do qual você já ouviu falar e conhece bastante a história, a geografia, os costumes, mas você quer ver pessoalmente. Então, saber o que você sabe é um estágio em que as pessoas normalmente, não necessariamente eu chegar numa escala muito alta da educação formal, porque você pode saber o que você sabe dentro das suas próprias limitações. Ocorre é que hoje a maioria das pessoas sabe pouco, ouve muita coisa de orelha e acha que já sabe. Então, saber que sabe é ter convicções, é poder enfrentar uma discussão, uma dialética. A pessoa discute, você te dá um argumento e você contra-argumenta e juntos vocês vão evoluindo nessa discussão. Agora, se você não tem clareza que você não sabe uma coisa e se mete a falar do que você não sabe, passando por quem sabe, o risco é grande de você fazer burrice. Então, esse é um caso assim típico é, das grandes vergonhas que a gente vê, por exemplo, hoje, tanto na internet quanto na televisão. Você pega uma pessoa relativamente nova que fica ali no canal durante 1 hora, um programa 2 horas, e tudo que cair na rede é peixe. Qualquer assunto a pessoa dá palpite é chamada para falar. Aí você escuta alguns absurdos, absurdos. E você fala, de onde essa pessoa tirou isso? Ou ela pega aquele assunto e torce, enviesa para poder caber naquilo que ela sabe, ao invés de dar uma resposta mais ampla, uma resposta mais completa. Para nós que temos algumas especialidades, e no meu caso, tenho trazido para vocês já há 26 episódios assuntos diversos, né? Quando eu vou falar com vocês, mesmo sabendo que é uma área que eu domino, me preparo, me organizo para poder colocar aquilo dentro de uma lógica, né, que possa ser aceita e que, se for refutada, tem que ser refutada com grandes e novos argumentos. Então, eu realmente me preocupo e acho que é um exagero, em tudo que a gente vê na internet, a quantidade de pessoas falando como se fossem especialistas. E por que eu acho que é um perigo isso? Porque você pode ver assim, uma pessoa se apresenta na internet falando de alimentação, de nutrição, e se coloca como especialista no assunto. E aí começa a ensinar coisas para as pessoas que às vezes não tem nenhuma base científica. E as pessoas caem naquilo, porque parte do princípio que se ela está falando aquilo que ela diz que sabe, ela sabe. E não é verdade. Às vezes a pessoa está fazendo aquilo para vender alguma coisa ou para se passar por uma pessoa que está trazendo uma grande novidade. Né? E tem também aqueles que sabem aquilo que sabem, têm consciência da sua sabedoria, dos seus conhecimentos,
mas não usa de forma intelectualmente honesta. Então, nós vimos isso em vários casos em que pessoas aceitaram hipóteses que mais lhes convinha para conseguir verba de pesquisa, para conseguir ter Ibope, para poder vender um livro, para poder aparecer no painel, para poder defender, ser politicamente correto. Então, às vezes a pessoa, mesmo sabendo que aquilo não tem garantias de estar correto, ela toma aquilo como uma verdade e espalha. Então, o saber o que você sabe é um estado avançado do conhecimento, desde que você o use bem. Porque se você usar erradamente, você volta um passo para trás. Você não sabe, você sabe que você não sabe e está enrolando. Ou vai mais para trás ainda, você nem sabe que aquilo que você está falando, na verdade, você não sabia coisa nenhuma. Então, esse avanço do conhecimento depende de como você o usa. Né? Ah, Beatriz, e qual é o estado mais avançado do conhecimento? Né? É você não saber que sabe. A pessoa é tão bem formada, a pessoa está tão. Ela tem tanta experiência e tanto conhecimento que de repente vem uma pergunta que ninguém nunca te fez, e com o conhecimento que você tem, você é capaz de organizar uma resposta e falar: ó, isso aqui é assim, assim, assim. Mesmo que você nunca tenha pensado naquilo, você nem sabia que você sabia, mas você já tinha informações suficientes, né, que a gente chama a pessoa que é um scholar, é um estudioso, que já tinha, né, ou é uma pessoa que tem uma experiência enorme, tanto de vida quanto de trabalho, e que às vezes é surpreendido com situações em que ela nem sabia que ela domina aquele assunto, porque ela é capaz, com aquele material intelectual que ela tem e com a experiência, construir uma resposta adequada, fazendo com que uma resposta nova ganhe um novo avanço no conhecimento. É assim que as pesquisas avançam, né? Você tem a dúvida, né? Você não tem certeza de como é que se resolve, ou você acha um caminho para encontrar essa resposta, faz uma pesquisa e encontra a resposta para aquele problema, ou você, olhando aquela questão de uma outra forma, você com seus conhecimentos é capaz de responder isso. Então, mesmo nesses 4 estágios do conhecimento, é que as pessoas confundem ter tido uma informação com dominar um assunto. Então, uma coisa é conversa de botequim, uma coisa é conversa de final de tarde, uma coisa descomprometida. A outra coisa é uma conversa em ambientes em que você tem uma imagem a preservar. Então, as pessoas precisam ter coragem de começar a dizer assim: Beatriz, o que é que você acha sobre tal assunto? Mesmo sendo da minha área, eu achar que eu não tenho clareza, por exemplo, numa teoria psicológica qualquer, eu vou dizer: olha, eu sei que ela existe, mas eu não conheço. E não tenho o menor problema de fazer isso. Um bom professor, quando é deparado com uma boa pergunta, ou uma pergunta que mexe num assunto que ele não tem certeza, ele pode perfeitamente chegar e dizer para o aluno: muito, muito boa a sua pergunta, nesse momento eu não estou conseguindo encontrar a melhor resposta para te dar, eu vou verificar isso e trago a aula que vem. No primeiro momento pode ter um estranhamento, mas é a sua firmeza nisso é que vai mostrar que isso para você não é um problema. Então, você responde um monte de coisa e de repente tem uma coisa que você, inclusive, valoriza a pergunta de quem te fez a pergunta. Não é verdade? Porque não é possível que as pessoas acham que só porque você é professor você sabe tudo. Não sabe nem da área que você trabalha. A gente não pode achar que sabe tudo na vida. A gente tem que achar que a gente sabe, uns mais, outros menos, mas tem muito mais a aprender, porque aí é a verdadeira ignorância, é não ter a clareza de que tem muita coisa na vida que a gente não sabe. Tá? E o que acontece é que agora, com as redes sociais, o Google, aí a pessoa dá um Google. Ora, se eu tenho uma resposta na ponta da língua que eu posso buscar, as pessoas acabam usando o Google para demonstrar uma sabedoria que na verdade não é dela. Ela está apenas reproduzindo uma informação que ela buscou naquele momento. Se é você responder assim, a pessoa quiser aprofundar a conversa, a sua cara, ó, vai para o chão. Então, se a gente não tiver clareza de, ó, eu não sei, eu vou ver o que o Google diz. Ó, o Google disse isso. Aí se a pessoa quiser aprofundar, então vamos ver isso aqui? Vamos aprofundar. A mesma coisa acontece com a inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser um avanço da humanidade enorme e vai trazer problemas muito complicados, né? E um dos grandes problemas é a gente achar que porque a inteligência artificial está certa a resposta. E
Surprise, surprise para vocês. IA erra, e erra bastante. E erra coisas inacreditavelmente fáceis. E esse é um teste que eu já conversei com vários professores sobre isso. Meu marido é um usuário permanente de IA e ele mesmo tem dito para mim que, às vezes, por exemplo, uma pessoa me contou que perguntas do tipo assim: quem era presidente do Brasil em 1953? De vez em quando vem uma resposta errada. Por quê? Porque a IA ela vai buscar dentro das redes, né, e da internet, da rede mundial de computadores, quais são as informações que estão disponíveis. E neste conjunto tem coisas extremamente interessantes e válidas e tem coisas equivocadas. Tem coisa que, por exemplo, uma Wikipédia da vida. A Wikipédia, qual é o pré-requisito para você publicar na Wikipédia? Você diz o que você quer. Você não tem necessidade de provar. O que aconteceu outro dia que eu entrei no meu nome na Wikipédia de outra pessoa, tinha coisas absolutamente equivocadas. E você que é dono da história não pode mudar. Então, dependendo de onde a IA vai buscar a resposta, ela pode responder equivocadamente. E o outro problema é que, como o Roberto tem analisado isso com muita dedicação, é que a IA tem também por trás dela todo um modelo, né, político. Ela defende, provavelmente, na maioria dos casos, a corrente majoritária, que não necessariamente está certa. Né? Inclusive, ele brinca, que às vezes ele fala para mim, estou brigando com o chat GPT porque eu estou dizendo que ele é um demagogo. Ele está respondendo coisas que ele acha que eu quero ouvir. Ou ele está adotando o discurso oficial, né, sem base científica, mas adotando esse discurso oficial e negando outras evidências, desqualificando pessoas extremamente competentes para poder repassar esta corrente majoritária. Então, com o conhecimento difuso como está cada vez mais difícil você dizer que não sabe, né? E com isso você corre cada vez mais o risco de cair em mentiras, de ser enganado, né? Cair em engodos, alguns muito sérios, inclusive em relação à sua saúde, na minha área certamente também, né? Na psicologia tem muita gente falando aí coisas que a gente precisa, no mínimo, colocar sob júdice, colocar sobre julgamento, dizer, será que isso está certo? Que não bate, né? A gente escuta aquilo e fala, isso aqui não bate, tem uma coisa errada, né? Então, professores, médicos, não, como é difícil o médico chegar e falar, doutor, eu sinto, o que é isso? E ele fala, não sei, eu vou examinar, vou tentar estudar, vou encontrar uma solução. Olha, eu não conto nos dedos de uma mão, eu tenho 63 anos e tive tudo quanto é médico, e não só aqui no Brasil. Raríssimos médicos têm coragem de chegar e dizer: eu não sei isso aqui não é parte do meu cotidiano, essa pergunta não bate, eu não sei nem se isso aqui é correto, eu vou analisar. A maioria ou disfarça ou dá uma resposta que pode ser muito complicada. Professores, médicos, comentaristas, jornalistas, né, escritores, influencers, muita gente desaprendeu a dizer não sei. E o que mais me preocupa agora é vocês entenderem isso. Quer dizer, não é porque eu uso muito o Roberto como exemplo, porque ele é um homem muito bem informado, muito inteligente, e se tem uma coisa que ele não faz é responder aquilo que ele não sabe. Então, eu sou muito curiosa, né? Eu sei que ele lê muito mais do que eu, então eu faço uma pergunta, às vezes ele fala, eu não sei, eu vou ver, eu não sei o que é isso não. Ou, no máximo, ele fala assim, eu ouvi isso, mas eu não tenho certeza, eu vou confirmar. Porque quando ele diz para mim assim, isto é desta forma, é porque ele foi atrás, ele estudou, ele sabe exatamente o que ele está dizendo. Isso gera o quê? Credibilidade. E credibilidade é uma coisa que quando você tem. Quando não tem, perdeu, ó, você não recupera mais, né? Então, essa dificuldade de dizer não sei chega na família. E aí não teria muita importância se a gente imaginasse a família como pessoas da mesma fase de vida, com a mesma capacidade de discernimento. Mas quando você está tratando com crianças e adolescentes,
A hora que pai e mãe não sabem dizer não sei, verdadeiramente, não para mandar embora, não para desconversar, mas porque não sabe, a forma como ela lida com a pergunta ou com a situação faz toda a diferença no desenvolvimento da forma como seus filhos vão ver você. Porque se você, no mundo de hoje, te faz uma pergunta, você responde o que te vem na cabeça, e depois, com a maior facilidade do mundo, a criança ou o adolescente vai lá e descobre que não é bem aquela resposta que você deu, ele passa a querer caçar a sua ignorância. Aí começa a fazer mais perguntas para ver até onde você se enrola. E a visão que ele tem de você não é só de um ser humano normal que ele tem que ter. Ele acaba depreciando a tua capacidade e vai perdendo a confiança na sua capacidade de orientá-lo. Então, é muito mais digno e muito mais acertado você, mesmo que seja uma pergunta relativamente tola, você chegar e dizer assim: eu não sei isso agora e vou procurar para responder para você, meu filho ou minha filha. E quando você for estudar, olha aquilo que você me perguntou, nunca deixe de voltar com a pergunta, com a resposta. Aquilo que você me perguntou, a resposta é esta aqui. Importantíssimo. Importantíssimo, porque a criança não pode ser enganada, gente. Nem adolescente, né? Você vai dizer para mim, ninguém deve ser enganado. Fato, ninguém deve ser. Mas especialmente crianças e adolescentes. Não é porque elas não têm capacidade de compreensão e de argumentação que você vai enganar a criança, né? Quando eu me casei, primeiro Natal na minha casa, a minha irmã mais nova levou as minhas duas sobrinhas e chegou para Roberto e falou: Roberto, eu vou fazer a Papai Noel, coisa e tal. Eu sei que você não liga muito para isso. Você se incomoda, Roberto? De jeito nenhum. Faça tudo o que você quiser de Natal. Papai Noel, Charlie, né, descer da chaminé, alguém vir fantasiado. Pode fazer tudo. Só te peço um favor. Não deixe as suas filhas chegarem para mim e perguntar se Papai Noel existe. Porque se ela me perguntar, eu não vou mentir. Eu vou dizer a verdade. Que eu não minto para criança. E eu acho isso importantíssimo. Então, o não sei, ele anda para e passo com a mentira. Né? Então, quando você não diz que não sabe, provavelmente você está mentindo. Então, toma cuidado quando você tem medo de dizer não sei. E o não sei é prova de maturidade. O não sei passa mais segurança se você depois souber responder, porque a hora que você disser é isso, a crença no que você disse é muito maior. É meio óbvio, mas precisa ser dito, não é verdade? Muito bem. Evite, no mesmo caminho do não sei, evite para tagiversar, para passar perto, né, tangenciando o problema, você chega e diz assim: olha, eu não sei, mas eu acho que. Ora, é um avanço em relação a falar com convicção. Mas o eu acho é um palpite. Então, quando você dá um palpite, você tem que ter alguma base para o palpite. Então, até na hora que você fala eu acho, você tem que falar alguma coisa que, se alguém vier te desmentir, não vai dizer assim: nossa, que pessoa mais mal informada. Tipo assim: olha, isso aqui mudou. Isso aqui, nesse momento, não é desse jeito, mas você falou alguma coisa com alguma lógica. Porque esse eu acho, geralmente, depois dele vem coisas do arco da velha. Então, cuidado com o eu acho. Né? Ele é primo de sangue, consanguíneo do não sei. Né? É uma forma sutil, e nesse eu acho, famoso achismo, né, que todo mundo conhece, faz com que muita gente dê palpite naquilo que não sabe. E aí paga mico depois, né? Quer acabar mico? Pague. Mas é isso. Então, eu quero falar mais duas coisas para vocês sobre esse assunto. As pessoas mais bem formadas, mais inteligentes e mais cultas e menos vaidosas e mais comprometidas com a honestidade intelectual que eu conheci na minha vida, e não foram poucas, algumas mais e outras menos, as melhores são aquelas que têm ciência de que não sabem um monte de coisa, estão sempre querendo aprender. Então, quando alguém te fizer uma pergunta que você não sabe, você fala: muito bom, vamos aprender junto. Você sabe a resposta disso? Vamos aprender isso. Porque a pessoa que conhece as coisas, e muitas coisas, quer aprender mais,
Ela não tem vergonha de dizer não sei, porque ela sabe que ela tem um mundo a descobrir. Então, ela é uma pessoa muito mais admirável, as pessoas que assumem que não sabem e que têm vontade de aprender coisas novas, tá? Então, fica aqui como orientação para vocês. E eu vou dar um outro exemplo que deixa a gente extremamente preocupado e nervoso quando acontece, né? Hoje, para dar nome às coisas e fazer um certo sucesso, as pessoas pegam uma teoria de alguma coisa, gosta do nome e aí aplica em outra coisa. Ah, Beatriz, que é isso? Essas adaptações de quem não sabe do assunto, mas escutou falar alguma coisa, né? E como o Roberto disse, mesmo que venha da boca do Einstein, se o Einstein disser que você deve comprar uma certa escova de dente ou uma certa pasta de dente, não compre, porque ele não entende nada de pasta de dente e de escova, ele entende de física. Então, mesmo que a pessoa seja muito inteligente, depende do assunto que ela está tratando. Nem todo mundo sabe tudo. Então, o que acontece é que hoje alguns termos ficaram assim banalizados e que estão sendo aplicados da forma mais equivocada do mundo. Eu vou dar dois exemplos. Vou dar um da televisão e vou dar um da minha vida. Da televisão. Todo dia eu estou assistindo um jogo de futebol. Não sei se vocês sabem, eu amo esporte, todo tipo de esporte. E não só gosto de esporte, como todo esporte que eu assisto, eu entendo a regra. Eu acho que quem não entende regra se distrai, mas quem entende tem condição de torcer melhor, entender o que está acontecendo e discutir mais. Então, é muito comum eu estar no meio dos meninos aqui discutindo futebol. Eu gosto muito. Aí tá lá o comentarista, né? Agora naquela cota de ter comentaristas, né? Às vezes mulheres e tudo mais. Mas nesse caso foi um homem. Só que a comentarista reforçou. Então foi o erro do narrador e da comentarista. Os dois cometeram o mesmo equívoco. Vira-se e diz assim: ah, o juiz já tinha dado um cartão amarelo para aquele time, agora está dando um cartão amarelo para o outro time. Ele está sendo democrático. Ora, isso não é ser democrático. Democracia é um regime político. Não tem nada a ver com isso. Então a pessoa usa um termo que não tem nada a ver para explicar uma coisa. Na verdade, ele está sendo justo, equilibrado, equânime, mas não tem nada a ver com democracia. Esse é um exemplo. Agora eu vou dar um outro exemplo que fala muito da nossa vida. Meu marido é físico, doutorado em física, doutor honoris causa na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, e ele é professor de mecânica quântica, que é o assunto que todo mundo, os próprios físicos, acham que é um assunto muito difícil. Só que a palavra quântica caiu na boca do povo. Então, agora nós temos direito quântico, não sei o que é quântico, não sei o que é quântica. Ele escuta aquilo, parece que faz um mal para ele enorme, né? Então, há uns dias atrás eu estive num lugar, uma pessoa estava usando um equipamento em mim, e eu perguntei, o que esse equipamento faz? Não, esse equipamento tem laser, tem ozônio e tem física quântica nele. E aí, sem desmerecê-la absolutamente, porque eu não estou citando o nome, e ela foi extremamente responsiva e entendeu perfeitamente, eu falei, você se incomoda de fazer um comentário sobre isso? Você te orientar sobre um assunto? Ela, não, por favor, professora. Eu falei, então, a física é uma ciência, é uma forma de entender a natureza. A física não é um objeto. A física não é uma coisa que existe dentro de alguma coisa. A física não pode estar dentro desse aparelho. A física é uma área de conhecimento, de pesquisa e de conhecimento da natureza, de compreensão da natureza, de explicação da natureza. Não existe nada que seja física alguma coisa. Não, essa luz é feita, né, de... aqui dentro desse aparelho tem física moderna. É mais ou menos isso. Então, por causa da mecânica quântica, as pessoas estão anunciando que estão colocando coisas quânticas dentro de certos aparelhos. E eu falei para ela, vá atrás do fabricante, que provavelmente não tem nada quântico aí dentro, não. Porque quem entende do que é quântico sabe que são partículas ínfimas, né? E que para mexer com qualquer coisa quântica, como tem a computação quântica, né? Existe a computação quântica, o Roberto, inclusive,
estuda a questão da computação quântica e gosta do assunto, isso não quer dizer que as pessoas possam botar a palavra quântica em qualquer coisa. O que é quântico tem uma explicação, né? E você não deve usar e colocar nomes nos seus produtos, nas suas coisas, do que você não sabe. Então, esse é o risco, né? Então, você não sabe, você repete, aí fala até a hora que encontrar alguém que diz para você está errado. Né? Aí a pessoa, depois, se não falar nada, quantas pessoas vão para casa e assim, mas que bobagem que aquela pessoa falou, ela entende o que está fazendo. Aí questiona coisas que provavelmente ela sabe, porque ela não soube resguardar a informação que ela não domina, repetiu sem entender. Então, minha gente, para finalizar, você não tenha medo de dizer não sei. Tenha coragem de dizer não sei nos momentos certos, tanto na profissão como na conversa entre amigos, quanto na criação de seus filhos. Não é vergonha de jeito nenhum você saber que muita coisa na vida você não sabe e que quer aprender. Então vamos usar esse espaço do não sei como espaço de aprendizado. Vamos ter coragem de dizer não sei e ter coragem de dizer assim, vamos aprender juntos. Não tem coisa melhor do mundo do que transformar uma coisa que você não conhece numa possibilidade de um novo aprendizado. Tá? Então, eu queria falar sobre isso, foi relativamente breve, mas eu acho muito importante, porque este é um problema cada vez mais premente, cada vez mais usual, e eu trouxe isso para vocês. Eu gostaria de novo, pedir que vocês se inscrevessem no canal, se acham esse conteúdo interessante, compartilhem. Né? Eu peço também que vocês, todas as quartas-feiras, eu tenho o lançamento de um episódio novo. Então, quando você entrar no meu canal, você está no meu canal me assistindo, ou você for assistir um corte meu lá no Instagram, no Pense Comigo com Bia Lobo, ou em qualquer outra das redes sociais, você, por favor, você entra no canal, se inscreve, para que o algoritmo entenda que mais pessoas têm que alcançar esse conteúdo. E marca lá no sininho de notificação para quando vier um episódio novo você ter conhecimento disso, né? O assunto pode te interessar, tem tantos assuntos lá e tantos outros virão, tá? Então você, por favor, se inscreva, compartilhe, comente. Eu também estou fazendo lives no Facebook para responder perguntas que chegam durante uma semana da postagem do novo episódio até a semana seguinte. Eu pego todas as perguntas que as pessoas podem me mandar pelo próprio canal, ou se não quiserem se identificar no canal, por favor, usem profbialobo@gmail.com. profbialobo@gmail.com. Manda pergunta, manda sugestão de tema, conta a sua história, né? Então você pode fazer com isso, quiser perguntar como é que eu trabalho na psicologia, prestação de serviço, o que você quiser saber, pode usar o e-mail profbialobo@gmail.com, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem mais os conteúdos que tem lá no canal e que a gente possa se encontrar mais vezes, tá bom? Nunca se esqueça, pense comigo, mas decida por você. Obrigada, gente. Até a próxima e fiquem bem. Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e amor. Tempo que não quer parar, entre risos e tropeços, a gente aprende a voar.